E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isadora e sou integrante do PET Matemática da UFSM. Antes de falarmos sobre o conteúdo, preciso dizer que esse é um projeto que está sendo desenvolvido em conjunto com o PET Física da UFSM. E como é a nossa primeira experiência nesse formato à distância, seria muito importante que ao final desse vídeo você respondesse a um formulário, que o link está na descrição desse vídeo. E na descrição também você vai encontrar um link de uma apostila que foi produzida por nós e nela tem tudo e mais um pouco do que será comentado aqui e nos demais vídeos que tem no canal. Então agora chega de conversa e vamos ao que interessa. Então aqui nesse vídeo a gente vai estar discutindo sobre funções. Em particular, eu vou explicar um pouquinho o que é uma função e quais são as condições que precisam ser satisfeitas para que caracterize de fato uma função, e também sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, o que é uma função? No dia a dia, nos deparamos com diversas relações que podem ser descritas por um conceito matemático denominado função. Assim, nos próximos vídeos, você aprenderá algumas particularidades das funções algébricas que serão fundamentais para compreender a situação do cotidiano. Bom, o que isso significa? É que a gente pode associar, descrever matematicamente algumas situações que a gente se depara no dia a dia por alguma lei, por alguma regra, tá bom? Então, aqui trazendo a definição, mais matematicamente, assim falando. Então, a gente vai considerar dois conjuntos, A e B, tá? E uma função de A em B consiste em alguma regra ou uma lei, dependendo como você caracteriza, que vai permitir, associar a cada elemento de A um único elemento de B. Então, nesses conjuntos dados, a gente vai ter elementos, e a gente vai conseguir associar esses elementos a partir de alguma regra estabelecida ou de alguma lei dada. Então, em termos matemáticos, a gente vai então escrever, simbolizar a expressão função f de A em B da seguinte forma. Essa é a simbologia que a gente usa, para representar que, dado uma função f de A em B, tá? Isso aqui significa exatamente essa expressão aqui. Bom, então, para ser função, a gente precisa que satisfaça duas condições. A primeira delas é que seja necessário que todo elemento de A participe de pelo menos um par XY pertencente à relação F, tá bom? E a segunda condição é que cada elemento de A participe de pelo menos um único par XY pertencente à relação F, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, quando a gente considera uma relação, uma função f de A em B, a gente precisa perceber que vai ter algumas particularidades. Dentre elas, o domínio, o contradomínio e a imagem. Tá? Mas o que é isso? Bom, então isso é o que a gente vai agora discutir e analisar e definir. Bom, então, para a gente estabelecer o que é um domínio, contradomínio, uma imagem, a gente vai usar uma representação de diagramas, tá? Para que a gente possa entender e então definir o que isso quer dizer dentro das funções. Bom, então a gente tem, o conjunto A, o conjunto B. Dentro do conjunto A a gente vai ter elementos, dentro do conjunto B também. E aqui a gente vai ter uma f, tá? Uma função, uma lei de uma função que vai estar, levando os elementos de A nos elementos de B. Então, quando a gente quer representar o nosso domínio da nossa função f, vai ser os elementos que estão no nosso conjunto A, ou seja, no nosso conjunto de saída. O contradomínio vai ser o nosso conjunto B, ou seja, o nosso conjunto de chegada.
E a nossa imagem, ela vai estar contida em B. Nesse caso, a nossa imagem, ela é o próprio conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos de B estão em correspondência com algum elemento de A, do nosso conjunto A. Então, a gente diz que a nossa imagem ela vai estar contida no nosso elemento B. Pode acontecer, sim, que a nossa imagem seja o conjunto B, mas a gente sempre vai dizer e representar simbolicamente imagem contida no nosso conjunto B. Nesse caso aqui, eu também considerei dois conjuntos, um X e um Y, elementos que estão no conjunto X e elementos que estão no nosso conjunto Y, certo? E aqui a nossa lei, a nossa F. Bom, então eu consegui uma lei, né, arbitrária que levasse os meus elementos, todos os meus elementos de X, em um único elemento de Y, né, do meu conjunto Y. E aí eu defino, né, então, o meu domínio, o conjunto X, porque é o nosso conjunto de saída, o nosso contradomínio da nossa função, o Y, porque é o nosso conjunto de chegada. Só que agora a nossa imagem não acontece que todos os, que nem nesse caso aqui, ó, 3 elementos só que estão em correspondência com o nosso conjunto X, com os elementos do nosso conjunto X. Então, de novo, a nossa imagem ela está contida em Y. Então, a nossa imagem ela vai ser aqueles elementos do conjunto de chegada que estão em correspondência com os elementos do nosso conjunto de saída, tá certo? Então, aqui tá de uma forma mais escrita, né, explicada, então, o nosso domínio de uma F vai ser o nosso conjunto A, o nosso contradomínio, o nosso conjunto B, e a nossa imagem, a nossa imagem vai ser aqui, os elementos que estão contidos no nosso conjunto B, certo? Então, agora a gente vai fazer um exercício para fixar essas ideias. Bom, então a gente vai resolver o seguinte exemplo. Dados os conjuntos A e B, com seus respectivos elementos, e a relação R dada da seguinte forma. X e Y pertencem ao produto cartesiano A com B, tal que a lei, regra, que a gente vai estabelecer para corresponder os elementos de A para B é a seguinte, Y é igual a 3x mais 1. E aí, a gente então vai determinar a relação R em forma de pares ordenados, construir o diagrama de flechas e verificar se essa relação é uma função. Se essa relação for de fato uma função, ou seja, verificar aquelas duas condições, a gente vai determinar os conjuntos domínio, contradomínio e imagem. Bom, então o que a gente precisa identificar? A lei da função e também os conjuntos que foram dados. Mas como que a gente vai fazer para levar os elementos do conjunto A até os elementos do conjunto B? Pela nossa lei. Então, a gente vai estabelecer valores para a variável x, vai fazer a operação e vai encontrar o seu correspondente em y. Esse y corresponde aos elementos de B, certo? O x corresponde aos nossos elementos do conjunto A e o y corresponde aos elementos do nosso conjunto B, nosso contradomínio. Então, eu vou pegar o meu menos 2 que está no meu conjunto A, x igual a menos 2. Substituindo na minha lei, eu vou chegar em menos 5. Então, o meu primeiro par ordenado, menos 2 e menos 5, pertence à relação. Por que pertence à relação? Porque o menos 5 está no conjunto B, está no contradomínio. O próximo, menos 1. Também substituindo na variável x, na lei dada, eu vou chegar em menos 2. Então, o meu par ordenado é menos 1 e menos 2, que pertence à relação. O nosso próximo candidato é o 0.
Então, a gente vai substituir o 0 na nossa variável x e vai encontrar, efetuando os cálculos, 1. Então, o nosso terceiro par ordenado é 0 e 1, que pertence à relação. E o nosso quarto candidato é o 1, que substituindo também na nossa lei, na nossa regra, vai nos dar 4. Então, 1 e 4 pertencem à relação e é o nosso quarto par ordenado. Por fim, a gente vai, então, dar o conjunto, né, da nossa relação. Então, o R é igual a todos os pares ordenados que eu encontrei efetuando esses cálculos. Então, eu vou colocar eles entre chaves, né? E claro que eles vão estar entre colchetes, por quê? Porque a gente representa pares ordenados entre parênteses, não colchetes. Eles vão estar entre parênteses, porque a gente representa pares ordenados entre parênteses, certo? E elementos de conjunto entre chaves separados por vírgula. Agora, a gente precisa construir o diagrama de flechas. Tá, mas como é que a gente vai construir o diagrama de flechas? Bom, a gente tem os nossos conjuntos, a partir da nossa lei, a gente encontrou os pares ordenados, e agora a gente coloca, então, eles no conjunto A, os meus elementos do conjunto A, e no contradomínio, né, no meu conjunto B, eu coloco os elementos de B. E aí eu vou fazer a ligação, né, a correspondência, a partir do meu conjunto relação. Então, o menos 2, ele corresponde ao menos 5, o menos 1 corresponde ao menos 2, o 0 corresponde ao 1 e o 1 corresponde ao 4. Bom, construir o diagrama de flechas. Então, todos os meus elementos de A têm correspondentes em B, no contradomínio, e ainda é único, certo? Eles levam em um único correspondente. Eu não poderia ter uma relação, por exemplo, que o 2 fosse no menos 2 e no menos 5 ao mesmo tempo. Isso descaracteriza uma função, certo? Então, isso não acontece, né? Todos os elementos de A têm correspondência em B e ainda eles vão em um único elemento no contradomínio. Então, de fato, isso aqui caracteriza uma função. Bom, então, como eu mencionei, a relação R é uma função de A em B, pois cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, agora a gente vai determinar os nossos conjuntos. O nosso domínio de F é o A, o nosso conjunto A. O nosso contradomínio é o nosso conjunto B. E a nossa imagem são os elementos que estão em correspondência com o nosso domínio. Quem são eles? Menos 5, menos 2, 1 e 4. Certo? Tudo que é bom dura pouco, né, galera? Chegamos ao final desse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!